2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, amados, a nossa saudação aqui de graça e paz. Veja que o apóstolo Pedro aqui nessa noite, falando conosco, através da palavra do Senhor, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Você sabe o que é graça? Você sabe o que é paz? Graça e paz. A palavra do Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você que tanto a graça como a paz, ela pode ser multiplicada. Amém? Multiplicada pelo quê? Pelo pedir? Não, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, amados, a nossa saudação aqui, às vezes as pessoas pensam que é apenas um jargão, mas não é apenas isso. Nós desejamos mesmo graça e paz na sua vida. Mas eu aprendi aqui pela palavra do Senhor que, além de a gente receber a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela pode ser multiplicada. Eu não sei você, amado, se você tem entendido o que é graça. Graça é o favor de Deus para tudo aquilo que nós precisamos hoje na nossa caminhada cristã. Amém? A graça de Deus, o favor de Deus é algo que nós precisamos. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de graça. Amém? E nós estamos vivendo na dispensação da graça, no tempo da graça. Agora, essa graça que nos foi dada, ela pode ser multiplicada na minha e na sua vida. Através de quê? Do conhecimento de Deus. Então, amados, para mim e para você nessa noite, fica claro que às vezes você pode já estar desfrutando da graça de Deus, mas ainda de uma graça de um modo limitado. Por quê? Porque ainda não tem conhecido a Deus como deveria conhecer. E a medida que nós vamos conhecendo a Deus, essa graça ela vai sendo multiplicada. Por quê? Porque nós vamos aprendendo mais a respeito de Deus, nós vamos saber mais daquilo que Deus tem para nós. E uma das coisas, amados, que eu acredito que hoje nós precisamos muito é de paz. Amém? Você precisa de paz? E a paz também ela pode ser multiplicada. Amém? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o caráter de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre os atributos do caráter de Deus. Amém? Nós aprendemos na semana passada, iniciamos o estudo a respeito do caráter de Deus, mas aprendendo um pouco sobre Deus ser conhecido e a importância de conhecer a Ele. Hoje o que eu citei aqui é apenas uma das coisas importantes de conhecer a Deus, é que a nossa graça e a nossa paz, ela pode ser multiplicada. Amém? Mas hoje eu quero falar um pouco sobre os atributos de natureza. Fala comigo, atributos de natureza. Amém? Nós vamos aprender aqui um pouco, amados, sobre isso hoje. Aprendendo sobre a palavra do Senhor, a Bíblia fala sobre 3 aspectos dos atributos de Deus. São eles: atributos de natureza, atributos ativos e atributos morais. Mas hoje nós vamos aprender um pouco sobre os atributos de natureza. Amém? Mas antes disso eu quero falar um pouco sobre caráter. O que é o caráter? Uma definição do caráter, O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Amém? Ainda sobre caráter,
o significado é firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir, feitio moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa ou um povo. Amém? Então veja que é interessante entender sobre esses aspectos do caráter. Mas aqui, falando sobre firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir, foi uma das coisas que eu achei bem interessante na definição do caráter. Amém? Estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. Sabe, amados, conhecer sobre o caráter de Deus, nesse aspecto aqui é muito importante. Você saber, a estabilidade de Deus relativo à maneira dele agir e de reagir. Isso é muito importante para nós que estamos estudando esses dias sobre o caráter de Deus. Saber que Deus tem uma forma estável de agir e de reagir é muito importante para a nossa caminhada cristã. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, o Pai bondosamente revelou-se fazendo uso de uma linguagem compreensível para nós. Essa revelação é a Bíblia. Por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo: eu sou santo. Portanto, podemos afirmar: Deus é santo. A santidade, então, é um atributo de Deus. Amém? Nós podemos encontrar isso na palavra de Deus. Deus diz: eu sou santo. E como eu falei aqui, sendo um Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura possa conhecer a Deus, na sua totalidade, ou exatamente como Ele é. Mas Ele quer se revelar para nós. Ele quer se fazer conhecido naquilo que dá para nós conhecermos. Amém? Ou, eu gosto de dizer, naquilo que é importante para nós. Na Bíblia, atributos são as qualidades ou características que definem a essência de Deus ou de uma pessoa. Amém? Então, eu vou relembrar aqui hoje com você algumas importâncias de conhecer a Deus. Nós falamos aqui na semana passada, mas só para relembrar, nós estamos num culto de ensino e é segurança para nós, relembrar, reforçar as mesmas coisas. E nós encontramos pelo menos 9 importâncias de se conhecer a Deus. Amém? A primeira é a vontade de Deus ser conhecida. Então, é muito importante. Por quê? Porque Deus quer ser conhecido, é a vontade dele. Segundo, a palavra incentiva a conhecê-lo. Amém? Terceiro, o conhecimento liberta. Quarto, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Quinto, graça e paz são multiplicadas nas nossas vidas pelo conhecimento de Deus. Sexto, Deus é a fonte da vida e do sustento. Sétimo, conhecer a Deus nos ajuda a rejeitar os enganos e as tradições humanas. O oitavo, ficar mais parecido com o Pai. Essa é uma das importâncias de nós conhecermos a Deus, para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecido com o Pai, inclusive em caráter. Amém? Deus, Ele quer moldar o nosso caráter para que o nosso caráter fique parecido com o dele. Amém? É pelo conhecimento de Deus que tomamos posse daquilo que Ele nos deu. Amém? Sem conhecer a Deus, nós não vamos tomar posse daquilo que Ele já nos deu. Por quê? Porque nós não vamos saber se é nosso, se é de direito nosso, se nós podemos de fato nos apossar daquilo. E 4 formas de como conhecer a Deus foi algo que nós vimos também na semana passada. A primeira é através da sua criação, não foi isso? Mas essa não é a melhor forma, de se conhecer a Deus. As 3 formas mais eficazes de conhecermos a Deus é pela sua palavra, através da pessoa de Jesus Cristo e através da pessoa do
Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos aprender um pouco hoje sobre os atributos de natureza. Amém? Glória a Deus. Você está pronto? Vamos lá? O que são os atributos de natureza? Atributos de natureza são atributos inerentes apenas a Deus e não compartilhados com os homens. Ou seja, são os atributos que são exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Eu queria que você lembrasse que quando eu falar em Deus aqui, lembre sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus é um só, em três pessoas distintas. Amém? Então, quando nós estamos aqui estudando sobre o caráter de Deus, nós estamos estudando sobre o caráter desses três seres, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, atributos de natureza são atributos inerentes apenas a Deus e não compartilhados com o homem. E nós vamos ver 4 desses atributos de natureza. O primeiro é infinitude. Fala comigo, infinitude. Amém? Deus é infinito. A infinitude de Deus é vista de 2 maneiras. Esse é um dos atributos que nós vamos ver, que ele é visto de 2 maneiras. Nós sempre olhamos para a palavra do Senhor e vamos encontrar em várias referências que Deus ele é infinito. Amém? Mas você consegue imaginar a infinitude de Deus? Até um certo ponto a gente vai, conseguindo conjecturar, mas chega um momento que foge da nossa compreensão humana, Mas, à luz das Escrituras, nós podemos ver isso. E, como eu falei, esse atributo ele pode ser visto de 2 maneiras. Em relação ao espaço e em relação ao tempo. Amém? Deus é infinito em relação ao espaço, ele é infinito em relação ao tempo. Você está comigo? Em relação ao espaço, nós conhecemos como imensidade. Na infinitude, nós podemos perceber esse atributo de natureza divina, a imensidade ou a imensidão. Eu queria que você abrisse comigo, rapidamente, lá em 1 Reis, capítulo número 8. 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 27. Eu vou ler na NVT. Aqui diz, contudo, quem está falando aqui é o rei Salomão, diz, contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Salomão estava aqui tendo uma consciência da imensidade de Deus. Ele construiu um templo, e ele diz que, contudo, será possível que Deus habite na terra, porque nem mesmo os altos céus pode contê-lo. Ele diz, muito menos, esse templo aqui. Sabe, amados, isso aqui é muito importante a gente entender. Você já viu pessoas que acham que Deus cabe dentro de uma caixinha de madeira? Tem pessoas, amados, que acham que Deus está limitado a uma caixinha de madeira, a fazer um santuáriozinho e colocar Deus lá dentro, e limitar Deus àquilo dali. Muitas vezes a gente quer limitar Deus a muitas coisas, mas Salomão, mesmo aqui ainda, na antiga aliança, ele tem uma compreensão da imensidade de Deus. Amém? Mesmo os altos céus não pôde contê-los, mas quanto mais a terra. Salmo 147, abre lá comigo agora. Salmo 147, versículo de número 5. Palavra do Senhor, o salmista assim, nosso Senhor é grande,
Seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. Diga, é impossível medir o seu entendimento. Amém? Veja aqui o salmista também reconhecendo a imensidade do nosso Deus. Mas eu quero ainda ver um outro texto com você, lá em Jeremias, capítulo número 23. Jeremias 23, versículo de número 24. Ele diz: pode alguém se esconder de mim, onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Veja, amados, é uma outra coisa que tem gente que acaba, se enganando muito com isso. Jeremias 23, 24. Ele diz: pode alguém se esconder de mim, onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra. E às vezes, amados, a gente, no nosso conceito de andar por aí, às vezes, em determinados momentos, não entender que Deus é um Deus que está em todo lugar, A imensidade de Deus, Ele está em todos os lugares. Então, na infinitude de Deus, nós percebemos aqui que um dos aspectos é na questão da imensidade. Amém? Nós vimos aqui 3 referências onde fala dessa imensidão do Senhor. Deus está presente de modo igual em todo espaço infinito. Nenhuma parte escapa à sua presença e influência. Amém? E a outra relação é ao tempo. Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim de existência. Ele é eterno. Seja no passado ou no futuro, a natureza de Deus não está sujeita à lei do tempo. Ele fez o tempo existir. O tempo, como o conhecemos, é uma grandeza de caráter físico e sua existência está intimamente associada à criação do mundo. A realidade de Deus é atemporal. Não há sucessão de momentos para Ele. O passado, o presente e o futuro são um eterno agora. Uau, eu achei forte isso aqui. O passado, o presente, o futuro são um eterno agora. Por isso que a palavra diz que 1000 anos é como um ano para Deus. Amém? 1000 anos é como um dia para Deus, é como um minuto para Deus, porque passado, presente e futuro são um eterno agora. Você percebe que tem algumas coisas da palavra do Senhor que é meio difícil da gente, raciocinar logo de cara assim, mas você meditando, se aprofundando um pouquinho, você vai perceber isso. Então, Deus, com relação ao tempo, Ele é eterno. Amém? Diga: Deus é eterno. Esses dias eu estava conversando, falo mais uma vez aqui com a Amanda, ela estava me perguntando, nós falando sobre as dispensações, e ela me perguntou, perguntas são muito bom, amém? São muito boas porque ela vai nos ajudando a trazer compreensão. E ela perguntou: depois das dispensações, o que vai ser? E antes das dispensações também é uma pergunta, Porque as dispensações são o tempo, que Deus determinou aqui para o homem aqui na terra. Mas Deus, Ele não está limitado a esse tempo. Deus é atemporal. O tempo de Deus é o Kairos. Nós estamos vivendo o tempo Cronos, a cronologia, Nós temos um tempo que é contado. Isso foi uma bondade do Senhor, a misericórdia de Deus. Você já imaginou se a noite não acabasse hoje? Já parou para pensar? Foi uma bondade do Senhor criar o tempo para nós, amados. As pessoas hoje, às vezes, elas vivem ansiosas, porque o dia da manhã ainda não chegou. Imagina se você não tivesse hoje, a certeza de que essa noite vai acabar e o dia vai amanhecer. Então Deus, Ele estabeleceu o tempo para nós
como uma provisão para nos ajudar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos também ter a consciência da eternidade, porque nós vamos viver uma eternidade. Alguém um dia disse que achava que ia ser sem graça viver a eternidade, porque não sabia o que ele ia fazer lá. Mas eu creio que hoje ele já tem consciência, né? Não sei se eu revelo quem é o irmão que estava nessa dúvida. Mas, amados, realmente eu compreendo isso, porque quando você para pensar na eternidade, o que eu vou viver, o que eu vou fazer na eternidade? Hoje aqui nós temos afazeres, né? A gente acorda e tem isso, e tem uma programação para isso e para aquilo. Não, eu tenho tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para fazer aquilo, e nisso o tempo vai, mas de repente você com um senso de eternidade. Abra sua Bíblia em Salmos 90. Eu vou ler só esse versículo falando sobre a eternidade do Senhor. Salmos de número 90, versículo de número 2. O salmista diz: ó, antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós vimos aqui, amados, que Deus, ele é atemporal. No que se diz respeito ao tempo, ele é eterno. Eu sei que já deve estar surgindo umas caixinhas de minhoca na cabeça de alguém, né? Algumas coisas, mas até o fim desse estudo eu acredito que o Senhor vai te ajudando a você entender, compreender algumas coisas. O outro atributo de natureza de Deus é a autoexistência. Está correlacionado com o que nós vimos agora, mas nós precisamos entender que ele é autoexistência. Aquele que simplesmente é o eu sou, o que sou, o Yahvé ou Jeová. Antes de tudo, Deus é. Ele não foi criado ou gerado por coisa alguma. Ele sempre existiu e tudo o que foi criado tem nele a sua primeira origem. Aleluia! A autoexistência de Deus está implícita no próprio nome, Jeová ou Yahvé, que quer dizer o existente. O nome hebraico do qual se originou a palavra Jeová ou Javé é uma composição do verbo ser no presente, passado e futuro. É comumente traduzido também por eterno em algumas Bíblias. Sua autoexistência também pode ser reconhecida na expressão bíblica eu sou o que sou, que significa que Deus simplesmente é. Aleluia! Glória a Deus! Ele simplesmente é autoexistente. A autoexistência de Deus está intimamente relacionada à sua eternidade. Nós podemos ver depois, você pode anotar essa referência, eu não vou nem abrir. Gênesis capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, do 1 ao 4 e Hebreus capítulo 11, versículo 3. Mas eu vou abrir esse de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu amo esse versículo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, falando sobre a existência de Deus. Aleluia. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, diga pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Amém? Eu gosto desse versículo, amados, porque assim, ele é corte rápido, né? Pela fé entendemos que o mundo, o universo foi criado pela palavra de Deus. Sabe, amados, se a gente não agir, não pegar pela fé, você vai começar a abrir espaço para muitas indagações que podem levar
para alguns lugares perigosos. Amém? Então é pela fé, não adianta. Acima de Deus não tem mais como você, achar mais nada, porque não existe. Não existe mais nada acima de Deus, além de Deus. Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é, o El Celso mesmo. Nós não temos como alcançar mais nada além disso. Então é pela fé entender que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê, tudo o que você vê hoje, originou-se daquilo que nós não vemos. Aleluia. Então Deus é autoexistente. Diga, Deus é autoexistente. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vamos ver nessa noite um outro atributo de Deus, um atributo de natureza, que é a imutabilidade. Isso aqui é muito importante. Aquele em quem não há mudança nem sombra de variação. Abre comigo rapidamente lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Ele diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele, diga nele, não há variação nem sombra de mudança. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, qual a importância de conhecermos esse atributo de natureza de Deus? É que Deus é imutável. Deus não muda. Fala comigo, Deus não muda. Fala de novo, Deus não muda. A palavra do Senhor, amados, Tiago vai dizer que ele não tem nem variação. Ele nem varia, não tem variação. Isso aqui é muito importante, amados, porque você pode dormir consciente, tranquilo, de que o mesmo Deus do qual você, quando você foi dormir, é o mesmo Deus quando você se acordar. O mesmo Deus de ontem será o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã. Ele não muda. Amém? Talvez você ainda não esteja se alegrando porque ainda não entendeu tudo sobre o caráter de Deus, mas nós vamos aprender sobre os atributos morais de Deus, e um deles é que Deus é bom. E por Ele ser bom, Deus não muda. Ele é imutável, Deus não muda. Deus não acorda alguns dias de mau humor. Não tem dia que Deus está bravo, não tem dia que Deus... Não, mas Deus, Ele é sempre o mesmo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus e a sua palavra, amados, não muda. As coisas mudam. Hoje a gente vê, tantas coisas mudando, mas Deus não muda. Agora, eu quero reforçar para você que está isso aqui relacionado ao seu caráter. Amém? No seu atributo de natureza. Deus pode mudar, as coisas, a maneira de fazer, a maneira de agir, mas o seu caráter não muda. Amém? Oh, glória a Deus. Eu quero ainda abrir com você rapidamente Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Todos acharam? Malaquias 3,6 na NVT diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. O Senhor estava dizendo: ei, a maneira, o meio pelo qual vocês ainda não foram destruídos é porque eu, o Senhor, eu não mudo. Ou seja, eu não mudo de opinião, eu não mudo na minha palavra, eu não mudo no meu caráter. Porque, amados, a humanidade aqui, eles estavam mesmo desobedientes a Deus. E Deus diz: olha, por eu não mudar, é o motivo pelo qual vocês não são destruídos. Sabe, amados, olhar para isso aqui é a gente entender por que algumas coisas, ainda não houve um juízo, alguma tragédia maior sobre a vida de pessoas, porque Deus não muda no seu caráter. Amém? Ele diz: olha, o meio pelo qual vocês ainda não foram destruídos é porque eu, o Senhor, eu não mudo. Então, nós vimos aqui
duas referências claramente, sobre a imutabilidade de Deus, sobre um atributo de sua natureza. Deus não muda, por quê? Por que Deus não muda? Porque Ele é perfeito. Deus não muda porque é perfeito no seu caráter. Não há nada que Ele possa melhorar ou aperfeiçoar em si mesmo. Pega isso comigo. Não há nada que Ele possa melhorar ou aperfeiçoar em si mesmo. Por quê? Porque Ele é perfeito. Oh, glória a Deus. Sabe, amados, sabe o que é algo que você não tem mais o que fazer, não tem como melhorar, não tem como aprimorar mais nada, por quê? É a perfeição. Aleluia. Isso é muito importante, amados, para a gente entender, porque tem gente que por não entender, inclusive quando entra no assunto da murmuração, o significado da murmuração é tipo assim: se eu fosse Deus, eu faria isso melhor. Não tem gente que fica dizendo: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Mas Deus é perfeito. Amém? Ele é perfeito. O nosso Deus, Ele é perfeito. Ele é imutável. Amém? Agora, em três aspectos, que Deus é imutável. Nós já vimos que uma é na sua natureza, nos seus atributos e nos seus decretos. Amém? Na sua natureza, nos seus atributos e nos seus decretos. Quando eu falo aqui dos atributos, porque hoje eu só estou falando dos atributos de natureza. Amém? Ficou claro para você? Em três aspectos, Deus é imutável: na sua natureza, nos seus atributos e nos seus decretos. Amém? São três coisas distintas, porque nós estamos vendo hoje só os atributos de natureza, mas existem os atributos ativos e os atributos morais, mas em nenhum ele muda, em nenhum deles ele muda. Também nos seus atributos, ou nos seus decretos. Eu vou, em sua natureza nós já vimos que é o mesmo versículo, Tiago 1,17. Nos seus atributos é o Salmo 136, que eu acredito que a maioria aqui conhece, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O salmista vai repetir isso várias vezes, amados. É uma afirmação, do caráter de Deus. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Seus decretos. Abra lá em Isaías capítulo 14, 24. Isaías capítulo 14, versículo número 24. A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia hoje. Isaías 14, 24. Sobre os decretos do Senhor, nós estamos vendo aqui. Ele diz: o Senhor dos Exércitos jurou: tudo acontecerá como planejei, será conforme decidi. Aleluia. Ele diz: tudo acontecerá como planejei, tudo será conforme eu decidi. Amém? E ainda em Isaías capítulo de número 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Ele diz: você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, Ele não muda nos seus decretos. Ele diz: você ainda não ouviu, não entendeu que eu, o Senhor, não mudo? Amém? Então isso aqui, amados, é muito importante a gente aprender sobre também
esses aspectos da imutabilidade do Senhor. Por quê? Porque uma vez que o Senhor falou, nós precisamos saber e crer, entender, confiar de que se Ele falou, se Ele prometeu, vai acontecer. Amém? Eu não sei, amados, como tem pessoas que começam uma caminhada cristã e de repente eles estão, como os Gálatas, na sua insensatez, se desviando das coisas que ouviram, das verdades que ouviram, porque, amados, se Deus falou, vai acontecer da forma que Ele falou. Agora, isso aqui é interessante a gente pegar, tanto para as suas promessas para nós, como também dos seus juízos. Amém? Sabe, amados, a primeira coisa que Deus falou para o homem, como instrução, foi: não coma, porque se comer, certamente morrerá. Mas o homem não levou em consideração o que Deus disse. O que aconteceu? Comeu. E depois que comeu, aconteceu o quê? Morreu. Veio o juízo. Sabe, amados, nós estávamos esses dias ainda falando sobre as dispensações. Nós estamos vivendo na dispensação da igreja, e para essa dispensação tem decretos do Senhor. Tem decretos do Senhor. Na sua palavra, Ele já decretou o que vai acontecer. Ele diz que se a gente obedecer a Jesus, guardar os seus mandamentos, guardar a sã doutrina, nós seremos arrebatados dessa terra aqui. Amém? Nós seremos ressuscitados para a primeira ressurreição. Mas se a gente não der atenção aos decretos do Senhor, vamos ser contaminados pelas doutrinas impuras. E qual vai ser o juízo disso? As falsas doutrinas. Enganados, conduzidos ao engano. Sabe, amados, agora o Senhor está se esforçando para que a sã doutrina seja pregada e seja defendida. Mas vai chegar um momento que, como juízo, o Senhor vai liberar para que o engano prevaleça. Isso é muito sério. E tem gente que não está se atentando para os decretos do Senhor. Ele não muda. Amém? Ele não muda em seus decretos. No que mais o Senhor não muda no seu caráter de natureza? Sua espiritualidade. Amém? Deus é um ser cuja existência é espiritual. Diga: Deus é Espírito. Amém? Eu não vou nem abrir esse texto com vocês. João capítulo 4, versículo 24. O próprio Senhor Jesus disse: Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Mas em Lucas 24, 39, também nós vemos o próprio Senhor Jesus falando de uma experiência para que os seus discípulos crescem, que era Ele que estava ali em figura humana. Lucas 24, 39. Está ficando claro para você ou está ficando difícil? Seja sincero. Estou indo devagarzinho aqui para a gente ir. Lucas 24, 39. Jesus aqui ressuscitado. Ele diz: vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e veja que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem osso, e como veem, eu tenho. Na verdade, aqui nessa versão está falando fantasma, mas em uma outra versão ele fala espírito, Espírito não tem carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Jesus estava falando agora de quando ele estava aqui ainda na terra. Ele ressuscitou, e tinha alguém que estava duvidando, só acreditava se tocasse o dedinho. E ele diz: olha, veja, eu estou aqui ainda em carne, toque, veja as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Então, Deus, Ele é Espírito, e nós precisamos entender. Como Espírito, Ele tem personalidade, Ele pensa, sente e fala.
Amém? Ele não tem corpo físico. Sua pessoa não é composta por nenhum elemento material e não está sujeita às condições da existência natural. Ele não pode ser visto com os olhos naturais e nem apreendido pelos sentidos físicos, a não ser em momentos extraordinários devidamente concedido pelo próprio Deus. Amém? Então a maneira de nós conhecermos, como nós falamos aqui, uma delas é pelo Espírito, para que nós possamos de fato conhecer ao Senhor. Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode apreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem tampouco satisfatoriamente descrevê-lo em linguagem humana. Amém? Então, nós vimos mais uma dos seus atributos de natureza, que é a sua espiritualidade. O outro atributo é sua unidade. Esse é o último dos atributos de natureza de Deus, a sua unidade. Deus é único, amém? Como nós já falamos aqui, Ele é único. Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Quatro atributos de natureza. Eu vou... Não entendi. Nós falamos da... Não, o outro foi espiritualidade. O último foi espiritualidade, agora unidade. Nesse tanto eu repito todos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Amém? Ele é único. Aqui a unidade está falando de um ser único. Ainda lá em João, capítulo 17, versículo 3, agora no Novo Testamento, João, capítulo 17, versículo número 3, dizia: a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Amém? Veja, mas esse versículo aqui é muito interessante. Ele diz: a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Então, é um único Deus. Eu sei que lá mais na frente nós vamos aprender um pouco mais, sobre outras crenças que há por aí, mas hoje nós estamos falando aqui e aprendendo que um dos seus atributos de natureza é que Deus é único. Amém? Deus é único. Para podermos entender que Deus é único, sem parecer haver contradição com a divina Trindade, devemos compreender que existem duas qualidades de unidades, uma absoluta e uma composta. Amém? Existem duas qualidades de unidades, uma absoluta e uma outra é a composta. Uma pessoa pode ser um exemplo de uma unidade absoluta. Quando, porém, lemos lá em Gênesis 2:24, que o homem e mulher serão uma só carne, vemos que aí há uma unidade composta. Amém? E por que isso aqui é interessante? Porque uma vez que a gente fala que Deus ele é único, mas ele é composto por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então é muito importante a gente entender sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nós lemos agora, a palavra usada para o nosso Deus no hebraico é o plural Elohim.
e é traduzido ao pé da letra, significa deuses. Isso nos indica uma unidade composta, e essa unidade composta chamamos de Trindade. Amém? Aleluia! Então depois você pode ver outras referências, mas eu ainda quero ler duas referências a respeito disso. Isaías 42, versículo 8. Nós já lemos? Já, né? Mas vamos lá de novo. Isaías 42, versículo número 8. Ele diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Uau! Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Sabe, amados, isso é muito importante a gente entender sobre a unidade de Deus, porque tem gente que quer misturar, né, Deus com um bocado de coisa. Isaías 44, só um pouquinho mais para frente. 44, do versículo 6 ao 8. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Quem que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não trema, não tenha medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, aqui nós vimos claramente o próprio Deus se revelando para nós na sua palavra, de que Ele é único, né? E nós aprendemos aqui um pouco hoje a respeito dos caráteres, né, ou dos atributos de natureza do caráter de Deus. Os atributos da natureza de Deus, nós vimos aqui 5 nessa noite. O primeiro é infinitude, o segundo é a autoexistência, o terceiro, imutabilidade, o quarto, a sua espiritualidade, e o último, o quinto, a sua unidade. Um Deus único, um Deus no qual nós podemos confiar, porque Ele é único. Nós não temos outro Deus. Ele diz: eu sou o único, não há outro Deus. E eu sei, amados, que por muitas vezes a gente até se engana um pouco pelo fato de nós estarmos, né, no cristianismo, na igreja hoje, em Cristo Jesus. Mas se não tomarmos o cuidado, muitas das vezes a gente, por não conhecer os atributos de natureza de Deus, a gente pode estar querendo associar outras coisas a Deus, ou atribuindo outras coisas que Deus não é. Amém? Ou pegando Deus e querendo também unir com outras coisas. Ele diz que não divide a sua glória com ninguém. Então nessa noite é muito bom a gente atentar para isso, porque se a gente estiver querendo juntar Deus com mais alguma coisa ou qualquer outro acréscimo, eu não lembro qual foi o ministro, mas eu estava ouvindo outro dia uma mensagem e o ministro falou que qualquer coisa que nós acrescentamos a Cristo é incredulidade. Qualquer coisa que nós venhamos a acrescentar a Cristo é incredulidade. Por quê? Deus, Ele é um Deus único, e nós precisamos apenas, né, de atentar para isso e manter nessa unidade do Senhor. Amém? Glória a Deus. As próximas semanas nós vamos entrar na parte, num caldinho mais grosso, um negocinho mais interessante, porque nós vamos ver, amados, sobre os atributos ativos de Deus,
e sobre os atributos morais. Eu acredito que nas 2 quinta-feiras que restam, nós vamos ver na próxima sobre os atributos ativos e na última nós veremos sobre os atributos morais. E nesses outros, há muita coisa para que a gente possa de fato aprender, inclusive sobre os atributos morais de Deus. É muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento na caminhada cristã. Amém? Então, você foi edificado nessa noite, mas você pode reforçar comigo quais são os atributos de natureza de Deus. Quem lembra o primeiro? Infinitude, muito bem, glória a Deus. A infinitude de Deus, nós precisamos, nos lembrar sempre disso, da sua infinitude. O segundo, a autoexistência, muito bem. E o terceiro? Imutabilidade. Quarto, a sua espiritualidade. E o quinto, unidade. Deus é único. Muito bom. Então é importante a gente guardar isso mesmo. Toma anotação, amados. Anota essas coisas, anota essas referências. Vai para o Senhor, vai estudar depois, sabe? Tem muitas coisas aqui, muitas referências bíblicas que dá para a gente buscar, mas quando você vai para a palavra, você começa a pegar mais referências bíblicas a respeito desses assuntos, e isso vai tornando-se uma convicção dentro do seu coração, para que você possa ficar firme. E uma das coisas que nós falamos ali no final, lá em Isaías 44, quando ele diz que não há outra rocha. Amém? Não há outra rocha na qual nós podemos edificar a nossa vida, no qual nós podemos nos firmar. Então fica firme com isso. Se não há outra, então fica com a única mesmo. Ela é o suficiente para que nós possamos caminhar. Essa rocha é Jesus, Ele fala aí em Isaías 44, mas nós vimos claramente que Jesus é a rocha, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, no qual nós podemos fundamentar a nossa vida, nós podemos edificar a nossa vida. E a palavra do Senhor, inclusive, Ele falando, o próprio Jesus, Ele fala sobre 2 aspectos daqueles que são sensatos e daqueles que não são, são tolos. Aquele que constrói a sua casa, ele fala uma parábola daqueles que constroem a sua casa sobre areia, mas daqueles que constroem a sua casa sobre uma rocha. E ele está falando dele mesmo, Então a nossa vida, nosso caminhar tem que ser construído sobre a rocha que é Cristo Jesus, que é Deus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa estar compartilhando mais e mais através do seu Espírito ao seu coração nessa noite sobre essas verdades que nós vimos aqui. Glória a Deus, aleluia.